Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dia 13 de abril, domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Nesse dia, a Igreja recorda a entrada do Cristo Senhor em Jerusalém para consumar seu mistério pascal. Por isso, em todas as missas comemora-se esta entrada do Senhor antes da missa principal, pela procissão ou pela entrada solene. Antes de todas as outras, pela entrada simples. No entanto, em uma outra Eucaristia celebrada com grande número de fiéis, pode-se repetir a entrada solene. Afinal das contas, nós iniciamos a proclamação da paixão do nosso Senhor. Essa deve ser concedida a atenção especial. É o dia em que nosso Senhor entra em Jerusalém como Rei de Israel, como Rei dos judeus. E por isso mesmo, conforme a tradição da Igreja, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos o nosso coração pela penitência e pelas obras de caridade. Hoje nos reunimos, portanto, no Domingo de Ramos, para iniciarmos com toda a Igreja a celebração do mistério pascal de Nosso Senhor, sua morte e sua ressurreição. Assim iremos rezar na bênção dos ramos, que precede a procissão e em seguida a Santa Missa. A liturgia, então, da palavra para esse momento da bênção dos ramos é o Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, versículo de 28 a 40. Já a liturgia para a Santa Missa, depois da procissão, é a primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías, no capítulo 50, versículo de 4 a 7. O salmo de meditação é o Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonastes? E a segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, do capítulo 2, versículo de 2 a 11. E o Evangelho é o assim chamado Evangelho da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. É longa, nós vamos ler então, portanto, para que, tendo participado dessa liturgia, entremos em seu mistério. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o povo, proibido pagar impostos a César e afirmando-se ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos então interrogou: Tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro nesse homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Quando viu isso, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele não fez nada para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltá-lo. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele! Solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus.
Mas eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuavam a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava mais ainda. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-lo atrás de Jesus. Seguia uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filha de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmos e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começaram a pedir às montanhas: caí sobre vós, e às colinas: escondei-nos. Porque se faz assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levaram também outros 2 malfeitores para serem mortos juntos com Jesus. Quando chegou ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam dele, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofrera a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reinado. Jesus olhou e lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: de fato, este homem era justo. E as multidões que tinham corrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da salvação. Iniciamos hoje, meus irmãos, minhas irmãs, a celebração do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. A entrada do Senhor na cidade santa, Jerusalém, o levará ao sofrimento e à crucifixão. Contudo, culminará em sua gloriosa ressurreição. Aclamado como rei pela multidão que estendia roupas, tapetes e ramos pelo caminho, o Senhor foi posteriormente julgado e condenado pela nação, que o levou a ser crucificado e morto. Essa dupla perspectiva, aclamação, glorificação e condenação, é encontrado nos 2 textos evangélicos proclamados nesta liturgia. A segunda leitura da carta aos Filipenses relembra o movimento
quenótico de Cristo. Tanto o seu esvaziamento por ter assumido a condição humana, mesmo sendo Deus, quanto a sua glorificação por ter inaugurado a feliz esperança da ressurreição para cada um de nós. Já o trecho do livro de Isaías, que traz o terceiro cântico do servo, se atualiza no próprio Filho, servo e sofredor do Pai. Mesmo humilhado, não deixa abater o ânimo e persevera em seu caminho de fé e encontra com Deus. Do mesmo modo, acontece conosco. Devemos tomar nossa cruz dia após dia, confiantes no nosso encontro definitivo com o Pai, que nós chamamos também ressurreição. Lembro aos amigos, membros do nosso grupo, Amigos da Palavra, que hoje, dia da coleta da campanha da fraternidade, deve ser feito em todas as nossas missas. Participe, leve seu ramo, abençoe com a igreja o ramo que você conduz em suas mãos e se tornará um sacramental para a sua lembrança ao longo do ano. Deus abençoe você, uma feliz e santa Semana Santa. Até amanhã, se Deus quiser.